a gente ouve falar em vários países do mundo, e nós estávamos certamente com esta ansiedade com respeito à Bolívia. A vitória veio de lá, mas o perigo certamente persiste em muitos outros lugares do mundo. Nós, hoje em dia, no Brasil, gozamos uma plena liberdade. Por outro lado, entendemos que isso também pode mudar a qualquer momento. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, traz várias dicas, várias normas para a igreja de Cristo seguir na eventualidade disso. E nunca devemos assumir uma atitude, mas isso jamais pode acontecer aqui. Porque em outros países do mundo, essa atitude também prevaleceu e o povo passou por muita dificuldade. E nós entendemos que ainda nesse mundo há milhões, não milhares, mas milhões de crentes em Cristo presos exatamente por causa da sua fé. Vamos ver essa parte que nós vamos ver, divide-se em duas etapas, e vamos ver primeiro a partir do versículo 7. Estamos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim está próximo. A igreja está com esta expectativa desde o retorno de Cristo para o céu. E alguns crentes até se desanimam. Não, mas ele prometeu que vinha e não veio até hoje. Mas a realidade é que a expectativa continua. Deus não revela o dia, a hora, mas certamente Ele mostra aqueles sinais, como nós cantamos naquele hino, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. E certamente o mundo de hoje está repleto destes sinais, inclusive dentro das igrejas, não é apenas no lado de fora, não. Nós temos comentado com alguns irmãos a nossa tristeza com a igreja de Cristo de modo geral nos Estados Unidos, de onde voltamos há pouco tempo. Lá, por exemplo, quase não se realiza culto noturno aos domingos nas igrejas fundamentalistas, batistas regulares, assim por diante. Nós, por exemplo, que não queríamos ficar em casa domingo à noite, tínhamos de andar 40 minutos de carro para uma igreja que ainda se reunia naquele horário, graças a Deus com uma boa assistência, inclusive. Por outro lado, culto de oração no meio da semana também quase não existe mais. A escola dominical também está na corda bamba. Em alguns casos já foi tirado da programação, ou em outros vai a duras penas. Então eu falo dentro da igreja, além de muito compromisso em termos de doutrinas, aceitação de coisas estranhas, práticas esquisitas e tudo mais, supostamente em nome de Jesus Cristo. Então não devemos ficar com essa atitude, mas ele não veio tanto tempo, então eu não vou me importar com isso, porque a promessa continua e ele quer que a gente esteja pronto. Então, dentro desse contexto,
é que ele aqui está falando de como deve ser nosso comportamento. A ideia de criteriosos, com cuidado em nossas vidas, em nossos testemunhos, mantendo sempre fidelidade à palavra, mantendo aquelas normas que fazem parte da Igreja de Cristo, que fazem parte da palavra, não ouvindo nada dessas sugestões de compromisso que o mundo sugere cada vez mais. E sóbrios, inclusive, logo em seguida fala das nossas orações. Precisamos manter sempre a convicção da importância da oração, como ela é de vital consideração com Deus e que deve ser conosco também. Versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Este é um dos meus versículos prediletos da Bíblia. Poucas palavras, mas palavras intensas mesmo. Acima de tudo, mostrando o valor, a importância desse ato de amor, dessa atitude de amor. Ele está falando que para que haja um amor intenso. Pense nisso um pouco. Certamente é um amor que deve prevalecer no casamento. Graças a Deus, nós que somos casados há mais anos, Mavis e eu, pela graça de Deus, estamos juntos há 51 anos. E eu creio que nós ainda temos um amor intenso um pelo outro. Não é? É. E pessoas até perguntam, como é que pode tanto tempo e tudo isso? Mas é exatamente o amor que serve como uma grande cera, cola, para segurar o casamento. Inclusive para aplicar as palavras de 1 Coríntios 13, o amor é isso, e não é aquilo. Certamente o relacionamento do casamento nos traz até certos momentos mais difíceis, mas mesmo assim nós precisamos praticar esse amor intenso, e Deus quer que haja tal amor na igreja também, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nenhum de nós é perfeito. Nós temos uma fraqueza que é diferente na outra pessoa, e já que ela não tem e nós não temos, ela talvez seja menos paciente conosco nisso. Mas aqui vai além disso. Não somente as nossas fraquezas, mas também cobre multidão de pecados, de erros nossos, de transgressões nossos. Quando nós amamos e consideramos o tanto Deus nos ama, aí nós temos todo motivo de seguirmos o exemplo dele. Uma das coisas que já apreciei na igreja da Pituba, que aliás era uma coisa no passado, naqueles tempos, para quem não conhece a história, nós estivemos aqui desde 1975 até 1986, 11 anos. E uma das coisas bonitas nessa igreja, naquele tempo, que eu vejo que voltou, eu acho que faltou durante algum tempo, mas
para mim voltou, era justamente aquele tempo após culto. Não necessariamente por causa de uma cantina, estou dando comercial de graça, viu, jovens? Mas simplesmente o desejo de ter comunhão, o desejo de gostar da companhia uns dos outros. E isso assim, então, a gente não está se preocupando com as deficiências, com isso, aquilo que fulano fez, porque em nosso amor, nós podemos perdoar com facilidade. Deus também no seu amor nos perdoa da mesma maneira. Seguindo, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Hospitaleiros não significa necessariamente receber alguém em casa, certamente isso faz parte, mas outros gestos, como nós, Mavis e eu, por exemplo, temos recebido a bênção da hospitalidade e da carona. Esse amado casal e outros irmãos também da igreja, e que eu saiba, não estão murmurando sobre isso. Exatamente não. Muito dispostos e tudo isso, além até das nossas necessidades. Então, em diversas áreas da vida, que nós nos sintamos privilegiados, com a oportunidade de ajudar com isso, com aquilo, porque murmurar tira a bênção, né? A gente não está mais gostando daquilo, não está mais sentindo a bênção, se no meio daquilo existe alguma palavra de resmungar. Versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E certamente na igreja nós temos várias oportunidades, várias maneiras de servir. Aquelas listas ali atrás, por exemplo, você já colocou seu nome em algum lugar? A igreja precisa disso, porque Deus nos capacita para uma coisa ou outra. E nós devemos, de novo eu digo, ter maior prazer na oportunidade de servir. No último domingo que Mavis e eu estávamos ainda na nossa terra lá, assistimos o culto de uma igreja que nos sustenta há muitos anos. E nessa igreja um casal tinha nos emprestado um automóvel sobrando da sua casa, mas mesmo assim colocou esse automóvel em nossas mãos, e a gente levou o carro lá aquele dia para devolver o carro. E aconteceu que eles tinham um almoço de confraternização e depois a assembleia da igreja, e a gente não queria tirar nem ele nem ela da assembleia, e ficamos para assistir, mas foi uma bênção. O relatório financeiro do ano foi dado, e é uma importância muito grande o orçamento da igreja, e ela todo ano vem superando aquele orçamento. Já me impressionei com isso, mas o que me tocou mais ainda é que o pastor deu o relatório de diversos ministérios da igreja, cujos ministérios estão sendo supridos por 70 irmãos da igreja. É verdade, não é uma igreja pequena, evidentemente, mas mesmo assim, em termos de proporções, era um número muito bom. E Deus está abençoando de uma maneira, por exemplo, no Ministério aos Jovens, que não tem mais espaço, não cabe mais gente no lugar onde se realizam os cultos dos jovens, então eles vão precisar dividir o grupo, formar um segundo grupo exatamente por causa desse problema. Mas quando tem disposição, aí Deus tem prazer de nos usar. A questão do dom também. Todo crente tem pelo menos um.
Alguns têm mais do que um, mas todos têm no mínimo um. Uma variedade muito grande, não é o objetivo do nosso estudo hoje. Mas eu, por exemplo, eu gosto de fazer referência à minha querida esposa. Ela tem mais do que um dom, mas eu sei que o dom principal dela é de servir. Ela tem prazer em fazer isso e ela faz bem. Não só para outras pessoas, mas evidentemente para o marido, para as pessoas de casa e tudo isso. Uma senhora, falando desse mesmo dom, servia vários anos no seminário Batista Beriano, em Natal, Rio Grande do Norte. E ela, num dado momento, ela ficou um pouco triste. Ela disse: estou aqui como missionário tantos anos, eu não sei qual é meu dom. Eu disse: mas irmã, é óbvio qual é o seu dom. Essa irmã estava pronto para pegar qualquer pessoa vindo de ônibus, de avião e tudo isso, para levar até o seminário, levar de volta e tudo isso. Ela fazia as compras para o refeitório do seminário, estava plenamente uma serva, mas ela não reconhecia isso. Só que os outros podiam. E caso seja sua situação também, eu não sei qual é o meu dom, então pergunte a mais alguém. Porque não é tão difícil as outras pessoas reconhecerem isso, talvez seja mais complicado para o próprio dono do dom. E aqui faz também referência aos bons despenseiros. Despenseiro é aquela pessoa que cuida dos interesses de mais alguém. E certamente nós temos isso com respeito ao nosso serviço, ao que Deus nos deu. Inclusive, pode ser a parte financeira, pode ser com sua voz, como cantor, cantora, e assim por diante. Mas o bom despenseiro é aquele que é fiel nas oportunidades de servir. Isso tem a ver, como diz a última parte do versículo, com a graça de Deus. Essa graça que inclui também essa distribuição de dons. Versículo 11: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele volta a falar sobre, inicialmente, a divulgação da palavra. As nossas mensagens precisam ter sua base sempre na palavra. Isso, inclusive, é uma tendência de igrejas hoje em dia, de basear suas mensagens antes em experiências, isso, aquilo e tal. Às vezes experiências verdadeiras, mas às vezes também experiências fantasiosas. Essas supostas visões que alguns têm, não é? Há muita coisa ridícula por aí. Eu li certa vez de um certo pregador, um desses grandes na televisão e tudo isso, que disse que todo dia, quando ele ia fazer a barba, Deus aparecia no espelho para conversar com ele. Bom, até hoje ele não fez comigo. Também não gosto muito de fazer a barba, mas não é por isso. Mas esse pregador divulgava isso como uma realidade, que certamente não tem nenhuma base dentro da palavra de Deus. Deus não aparece mais assim hoje em dia. Poderia ter feito isso até com Moisés, mas hoje em dia não. Mas precisamos ficar cientes que esse tipo de besteira ronda nas igrejas hoje. Então, tudo tem que ser de acordo com a palavra, os oráculos de Deus. E o nosso serviço, na força que Deus nos dá. Algumas pessoas têm questionado a gente
a nossa volta para o Brasil com nossa pouca idade, né? Eu, para quem não sabe, eu tenho 82 anos. Minha esposa fica dizendo 83, mas não é não. 82 anos. E ela tem pouco menos, não vou dizer. Mas ela não, realmente não se acanha disso. Nós voltamos para o Brasil nessa base que Deus, enquanto Deus nos der saúde, enquanto Deus nos der o que fazer, preferíamos estar no Brasil do que lá. Fazer o que lá? Eu não gosto muito de cadeira de balança, pode cair também, né? Mas nós estamos aqui para a glória dele e pela força dele. Claro que não estava em nosso plano essa queda de Mavis e tudo isso, mas estava no plano de Deus. Eu, inclusive, não faço a ele a pergunta por quê. Quase fiz essa vez, viu? Foi tentado. Mas, como nós temos aprendido para quê e não por quê, ele está nos orientando sobre nosso serviço, que sempre deve visar glorificar a Deus. Porque, afinal de contas, aquele dom, aquela capacidade, aquela oportunidade de servir, veio dele. Então, quem sou eu para me orgulhar sobre isso, sobre aquilo? Toda honra e glória pertence a ele, como é confirmado por Paulo aqui. Então, ele encerra essa parte com o amém. E passa para uma outra sessão não tão agradável inicialmente, sobre os sofrimentos. Quem é que gosta de sofrer? Eu sinto bastante o sofrimento da Mavis, quando ela faz um movimento pouco errado com o braço e ela geme e tudo isso, eu sinto também, sei que não estou sentindo tanto quanto ela. Mas esses versículos, próximos versículos aqui, vão projetar o sofrimento do crente quando vier aquele tempo, caso vier. Mas, caso venha, aliás. Mas nós entendemos que é possível, como já falamos, e devemos ter essas normas para nosso comportamento. Um pouco de background, pano de fundo sobre essa parte que Pedro está falando aqui, e também a epístola de modo geral. Foi escrito mais ou menos no ano 64 depois de Cristo. Justamente naquele ano, o imperador Nero tinha incendiado a cidade de Roma. Incendiado isso porque ele gostava de projetos de construção e achava que assim Roma poderia ser um lugar mais bonito ainda, mais de acordo com o gosto dele. Logicamente a população não gostou disso. Quem gostaria? Ver seus bens destruídos naquelas chamas e tudo isso. E Nero, sentindo-se um pouco assim, mal visto por algumas pessoas, inventou o seguinte, que os culpados eram os crentes. Daí então começou uma perseguição terrível, perseguição daquele tipo descrito em parte no capítulo 11 de Hebreus. Então era justamente neste ambiente, o povo ao qual Pedro estava escrevendo essa carta não estava em Roma, mas estava no Império de Roma. E poderia chegar a sofrer isso. Então Pedro vem logo com essas palavras de alerta. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Fogo ardente, talvez fosse literal, ou talvez uma figura só daquela perseguição que já estava começando, que poderia chegar a esses irmãos. E ele estava preparando eles para esta eventualidade, como alguns outros já estavam passando. E vejam como ele fala aqui, é o fogo que surge, uma coisa repentina. Não é algo que nós podemos saber de antemão, então vamos embora, vamos fugir para outro lugar. Não, muitos foram pegos exatamente sem imaginar que tal coisa acontecesse. E logicamente, isso é uma prova da fidelidade do crente. Mas ele diz que não deveria ser encarado como algo extraordinário, como algo diferente, como algo inesperado, muito ao contrário. Porque é a maneira como o mundo tratava e trata os crentes até hoje. Pelo contrário, versículo 13: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É uma sugestão intrigante essa. Ele diz: se vocês forem sujeitos a esse tipo de sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, lembre-se daquilo que Jesus sofreu, e você está se identificando com Ele nesse sofrimento. Portanto, deve ser encarado como uma honra, um privilégio. Claro que ninguém vai orar a Deus dizendo: Deus, eu quero sofrer, traga sofrimento. Não. Mas se o sistema do mundo levar a esse ponto, então que nós estejamos nos baseando na palavra de Deus. Nós entendemos, eu não gosto muito de falar de outras igrejas, acho que não preciso nem mencionar o nome, não, mas tem uma igreja que tem o lema: pare de sofrer, não tem? Alguém já ouviu falar disso? Me desculpe, mas é uma mentira deslavrada. A Bíblia nunca diz que pelo fato de sermos crentes vamos deixar de sofrer. Em diversas maneiras. Pode ser uma queda, um braço fraturado, pode ser uma coisa emocional, pode ser a perda de um ente querido, uma variedade, mas os crentes sofrem. Por favor, ninguém se engane com isso. Só que nós temos como suportar aquele sofrimento por Deus. Devemos contemplar um pouco o sofrimento de Jesus na cruz, sem que a gente precise assistir o filme. Eu sei que aquele filme foi chocante, creio que a maioria assistiu também, né? Mas o caso é que nós devemos meditar sobre aquela realidade. No culto da ceia, por exemplo, eu gosto de me concentrar naquela maneira, de pensar naquilo tudo que Jesus passou por mim, sofreu por mim. E nós, de acordo com a palavra aqui, estamos sendo privilegiados, e é para a gente alegrai-vos, né? Como coparticipantes desses sofrimentos. Versículo 14 desenvolve mais esta ideia: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória é de Deus. Injuriados. Ora, nós ouvimos muitas histórias nas igrejas ao longo dos anos de pessoas que se tornam crentes e simplesmente são rejeitadas por suas famílias. Injuriados. Às vezes expulsos de casa, ou pelo menos mal vistos, mal falados. Nós tivemos uma experiência anos atrás envolvendo uma jovem daqui da Pituba, que foi conosco para os Estados Unidos passar alguns dias, e naquele tempo ela aceitou a Cristo como Salvador. Ela disse que antes nunca tinha pisado em nenhuma igreja, nem católica, mas assistindo cultos, que ela não entendia quase nada de inglês, mas Esther, nossa filha, tornou-se muito amiga dela e traduzia para ela entender o que estava sendo falado. Por isso que Esther é tradutora hoje, né? Estava treinando na igreja. Mas essa moça, Cláudia, no último domingo que ela estava conosco, Mavis tinha uma brecha em nossa programação, e numa igreja levou a Cláudia para Cristo. Cláudia depois se encontrou com sua mãe em outro lugar nos Estados Unidos, depois foram morar em Portugal, e uma longa história que não terminou até hoje. Mas eu quero chegar ao seguinte: a mãe dela um dia brigou conosco. Ela disse: vocês transformaram minha filha numa freira. O quê? É porque ela não vai mais para boate, não bebe mais, não faz farra, nada assim, é uma freira. Porque essa senhora simplesmente não entendeu a transformação que havia acontecido na vida da sua filha única inclusive. Então, injuriados acontecem de diversas maneiras, mas assim Pedro reafirma: bem-aventurados sois, porque o Espírito Santo está reforçando nossa posição em Cristo. 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ele está dizendo: não, as acusações não precisam ser de um crime desse, não. Às vezes as pessoas acham pior você ser crente, você segue uma certa igreja, um certo ensinamento e tudo isso, do que ser envolvido no crime. Sabemos que essa é uma realidade. As opiniões, as palavras que alguns têm sobre nós que somos crentes. E ele continua, versículo 16: mas se sofrer como cristão, trocando exatamente o sentido, ao invés de ser acusado de um desses delitos, se seu sofrimento é por causa da sua fé, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Nós devemos contemplar o nosso testemunho no dia a dia, na escola, no emprego, na família. Será que nós estamos querendo esconder Jesus? Esconder a presença dele em nossas vidas? Claro que isso entristece Deus e muito. Precisamos fazer exatamente ao contrário, e independente daquilo que for falado. Eu dei graças a Deus que
quando ele me chamou fora do jornalismo, eu estava muito feliz no jornalismo, viu? Mas quando ele me chamou, eu estava convencido que a chamada para missões era dele. Eu redigi minha carta pedindo demissão, passei para meu chefe, que era muito amigo meu também, e ele disse o seguinte: Ricardo, eu lamento que você vá embora, mas eu respeito você muito por isso. Eu não podia querer coisa melhor. Ele entendeu o meu propósito e me deu essas palavras de consolação. Versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Imagine, naquele tempo, ele já usava tais palavras, e hoje, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Será que não vamos prestar atenção a isso? Vamos achar que o mundo vai existir desse jeito perpetuamente? Se era o caso naquele tempo, muito mais hoje. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Eu não completei. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós temos aqui outro forte contraste. As durezas do mundo que chegam, que vão afetar descrentes também. E se para eles existe esta dureza, essa dificuldade, e os crentes vão passar por uma parte, não vamos ficar, evidentemente, para a tribulação. Mas a Bíblia fala que nessa vida tereis tribulação, e nós passamos por isso, evidentemente. Não igual àquela, mas passamos por essas provações. Então, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, que não querem saber? Versículo 18, para mim, é um versículo muito pouco conhecido, mas é um dos versículos que deve ser usado mais na evangelização, como despertamento. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O justo em Cristo recebe a salvação no meio dessas provações e tudo isso, mas tem a sua consolação, tem as promessas de Deus. E o ímpio? Sabe que o mundo não gosta dessa palavra, ímpio, não. Está me chamando de ímpio? Não fale isso não, mas está na Bíblia. Vou fazer o quê? Vou apagar? Ímpio é a palavra que Deus está usando para a pessoa que não tem piedade. Ímpio. O pecador, a pessoa que nega a Ele. E onde vai ficar esta pessoa? Finalmente, 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se vier aquele sofrimento terrível, ou seja como for, nossa atitude deve ser essa daqui: entregando as nossas almas para Deus, reconhecendo o privilégio que Ele nos deu. E seja qual for a sua provação na vida hoje, qual talvez seja familiar,
talvez na vizinhança, talvez no seu emprego. Encare as palavras que acabamos de ver. Você está sendo privilegiado. Você está sendo honrado pelo fato de se identificar com Cristo. E um testemunho fiel é que Ele vai usar, mesmo no meio daquela impiedade. Oremos. Amado Deus, damos-te graças pela orientação, pelo alerta que a Tua palavra nos dá sobre essas durezas da vida, alguns existentes hoje para vários irmãos, mas coisas piores que podem vir como vieram para outros e vários outros países. As notícias trazem informações de crentes mortos pela fé no Egito e outros países muçulmanos, na China, na Indonésia e tantos outros lugares. Ó Deus, damos-te graças pela vida boa que nós temos aqui. Mas que nós não fiquemos acomodados. Que nós possamos entender o valor da nosso testemunho fiel em Cristo. E que sejamos fiéis mesmo, ó Pai, como Tu és fiel. Damos-te graças pela Tua palavra, pela abrangência das mensagens que ela nos traz. Em nome de Jesus, amém.